Hebreus 13:5, vamos ler numa só voz. Hebreus 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Amém. Então, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Queridos, a era das redes sociais trouxe muitas mudanças na sociedade. Eu vivi um tempo da minha vida em que as pessoas, em geral, ainda tinham um resquício de vida privada. Mesmo as celebridades que estavam sendo sempre perseguidas pelos jornalistas e fotógrafos, ainda assim tinham algo ali das suas vidas que não era público, ou que não era publicizado. Com as redes sociais, os artistas e outras celebridades trouxeram o público para dentro de suas próprias casas. Já não tem nem mais aquele resquíciozinho de vida privada. E claro, na maioria das vezes, obviamente, não são casas nada comuns, não são vidas nada comuns. O que eu quero dizer com isso? É que ao mostrar esse aspecto mais privado do dia a dia, as celebridades costumam mostrar também toda a estrutura de vida luxuosa que diferentes atividades que tornaram essas pessoas públicas e reconhecidas trouxe para elas como fruto de um rendimento, de uma atividade, enfim. O caso meus queridos, é que essa estrutura de vida luxuosa que a gente acompanha pelas redes sociais de muitas pessoas conhecidas e que não é nada comum em relação à grande maioria da população. É aí que está onde eu quero chegar. De repente, a rede social virou também o espaço da ostentação, E todo mundo gosta de colocar ali as suas conquistas, as suas vitórias. Se por um lado, pensando ainda nas celebridades, todos passam a ter acesso a um estilo de vida que se torna até chocante para quem sempre viveu nas dificuldades, limitações da realidade financeira da maioria da população brasileira. Quando eu falo chocante, em relação aos luxos que o dinheiro pode propiciar, antes que não era tão patente à vista de todos. Por outro lado, saindo do âmbito de pessoas conhecidas, pessoas famosas, políticos, celebridades que têm essa estrutura luxuosa de vida que é apresentada a todos pelas redes sociais, por outro lado, você tem as pessoas comuns, a massa em geral da rede social, que vende uma imagem pública que não costuma ser das mais verdadeiras. Por quê? Porque lá no Insta, todo mundo tem saúde, todo mundo está ganhando bem, todo mundo está feliz, todo mundo está viajando, todo mundo tem conquista, porque acompanhar a vida das pessoas pela rede social é, na maioria das vezes, acompanhar somente um lado da história. Porque o lado difícil da história, pegar o busão de manhã, e trabalhar cedo, quer dizer, sofrer ali, comer arroz com feijão, ninguém tira foto do arroz com feijão com uma carninha ali, se tiver uma mistura pouca, tira foto do dia que vai no restaurante, tira foto no dia que caprichou melhor, no dia do miojo eu nunca vi ninguém pôr miojo, não vi. Então é só um lado da vida, é só um lado da história que vai para a rede social. Beleza, pastor, mas aonde você quer chegar com essa história? Bom, eu quero chegar em uma reflexão sobre essa frase tão especial do apóstolo Paulo. Não aquela tendência de dizer que Hebreus é do apóstolo Paulo, mas não tenho certeza. Essa frase tão especial que está presente aqui na Epístola aos Hebreus, que diz assim, olha, contentai-vos com as coisas que tendes. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque colocar isso em prática já é muito difícil. E se torna ainda mais difícil vivendo na ilusão promovida pelas redes sociais. Porque você falar de contentamento em dias de saúde, de prosperidade é fácil, mas de contentamento em meio à pobreza, em meio à doença, o aperto financeiro, as tribulações, os desapontamentos, as perdas, é algo que poucos podem alcançar. Você falar em contentamento em realidades assim.
Ainda mais quando começa a se deslumbrar com padrões de vida altíssimos que são publicizados pelas celebridades nas redes sociais, ou ao ver como todo mundo é feliz lá e achar que a vida das pessoas é aquilo que elas colocam lá. Isso complica ainda mais para as pessoas viverem contentes, porque elas se almejam naquilo. É só, eu queria viver aquilo, eu queria ter a oportunidade de ter aquilo, eu queria ter aquela vida que está ali. Mas vamos à Bíblia e ver como é que ela trata essa grande tarefa do contentamento. Vamos notar como esse escritor aqui, da Epístola aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, persuade os cristãos a estarem contentes. Só que ele não chega com uma exortação vazia, ele não simplesmente chega para os irmãos lá, os judeus que vivem espalhados em toda a região da igreja, onde a igreja se estabelece, ele não chega e diz assim, olha, sejam felizes, sejam contentes. Não é uma exortação vazia. Ele adiciona palavras aqui que chegam de maneira muito especial aos ouvidos de todos ou chega ao coração, nem aos ouvidos, mas de todos que leem essa carta, chega aos olhos de todos que leem essa carta. Que palavras são essas? Palavras que devem animar os nossos corações para uma luta pelo contentamento, para nos contentarmos. Ele diz, olha, com tudo que você tem, veja, contentai-vos com as coisas que tendes. Por quê? Porque ele disse, eu nunca os deixarei, jamais os abandonarei. Por isso. Então veja, não é uma exortação vazia, dada ao léu. Ela é acompanhada de palavras profundas. Contentai-vos com o que vocês têm, porque ele disse, eu nunca os deixarei, eu jamais os abandonarei. Esse é o fundamento do contentamento. E se esse fundamento não for suficiente, esquece esse negócio de ter fé e de confiar em Deus. Porque o fundamento do seu contentamento é que Ele nunca te deixou e nunca te abandonou. Meu querido povo do alto, eu vejo coisas nessa sentença aqui que merecem uma atenção muito especial de nós, de cada um de nós. Me dê mais um pouquinho da atenção de vocês, por mais alguns minutos, e nós tentaremos descobrir quais são essas questões que estão presentes nessa sentença e que merecem a nossa atenção. Veja, contentai-vos com o que tens, com os que tendes. Essas palavras são muito simples. São muito simples. Chegar e dizer assim, simplesmente, olha, contentai-vos com o que tendes. Qualquer criança pode facilmente entender isso. O que é que significa isso? Não envolve nenhuma questão profunda, metafísica. E ainda, simples como elas são, essas palavras, a tarefa que elas nos incentivam é uma das práticas de maior importância, que é a prática do contentamento. O contentamento é uma das graças mais raras, e como toda coisa preciosa, ela é a mais, ou está entre as mais incomuns. Veja, é uma das graças mais raras, e tudo que é precioso tem pouco. E a gente encontra pouco contentamento na nossa vida e na vida das pessoas. Tem um livro escrito por um antigo ministro puritano, que se chama A Joia Rara do Contentamento Cristão. Veja, coisa rara. Porque você não acha pessoas contentes com facilidade. A joia rara do contentamento cristão. Vocês conhecem bem aquela história de um filósofo de Atenas que foi ao mercado ao meio-dia com uma lanterna acesa? Meio-dia, com sol escaldante. E ele com uma lanterna acesa, claro, falamos de uma lanterna como algo que ele segurava, não é a lanterna que nós vemos, mas é para iluminar. A lamparina. E ele sai ao mercado à procura de um homem honesto, ao meio-dia com uma lanterna. Eu diria que a dificuldade seria a mesma para encontrar um homem realmente satisfeito, alguém que realmente é satisfeito com o que tem. Pensem comigo. Os anjos caídos tinham o céu em si para habitarem antes de caírem, tinham a presença e o favor de Deus, mas eles não estavam satisfeitos. E eles se rebelaram contra Deus. Pense comigo, Adão e Eva tinham o jardim do Éden para viverem,
com liberdade garantida sobre todas as coisas, exceto uma árvore. Mas eles não estavam satisfeitos. É a mesma coisa em todo lugar nos dias de hoje. Murmuração, insatisfação, descontentamento com o que temos. Isso está em toda a nossa volta. E ninguém consegue dizer como Jacó. O próprio Esaú, lá em Gênesis capítulo 33, quando o Jacó está tentando dar um presente para Esaú, Esaú fala, não, já tenho o suficiente, fica para você. E o Jacó responde para Esaú, não, recebe porque eu também já tenho o suficiente. Isso é difícil de encontrar. Alguém que diga, não, eu tenho o suficiente. Por quê? Porque as pessoas são induzidas por aquilo que eu falei, pelo contexto de uma vida que não é verdadeira, vendida nas redes sociais, de olhar e se espelhar em celebridades, em vidas luxuosas, fora do padrão real da sociedade, as pessoas vivem nesse contexto, insatisfeitas, e não conseguem dizer para si mesmas, olha, eu tenho o suficiente, não conseguem parar para pensar, mas espera aí, tudo que eu preciso eu tenho, eu não preciso de mais nada. Isso parece algo totalmente contrário à natureza humana. As pessoas... eu diria, na verdade, dizer eu quero mais se encaixa muito melhor com a língua materna de cada filho de Adão do que dizer eu já tenho o suficiente. Isso é fato. Nossas crianças, por exemplo, elas aprendem a pedir elas aprendem a pedir antes de aprender a dizer obrigado. Na verdade, elas já sabem pedir. Agora você tem que ensinar elas a dizer obrigado. Pedir, elas já nascem sabendo. E a gente percebe como é que é a natureza humana. Sempre mais e mais. Eu sei que muitos dos que estão me ouvindo nessa manhã, seja em casa, os que estão aqui comigo, devem ter aquele sentimento de que o que você tem não parece tão bom quanto o que você não tem. Isso é comum, né? O que é bom é o que você não tem. É a vida que você não tem, são as coisas que você não tem. Você só seria feliz se você tivesse aquela coisa. É o que as pessoas imaginam. Eu só vou ser feliz quando eu alcançar isso, quando eu tiver aquilo. Meus irmãos, quero que todos vocês ouçam com que poder a direção desse texto aqui vem na nossa consciência. Olha, contentando-vos com o que tendes, não com coisas que você teve uma vez. Porque tem pessoas que vivem pensando naquilo que elas tinham. Não com coisas que você espera ter. Tem pessoas que vivem com o olhar naquilo que elas têm esperança de alcançar. Mas a recomendação de Deus para nós é estarmos contentes com as coisas que você possui agora. Com tais coisas, independente do que sejam, devemos estar satisfeitos. Com a casinha velha e simples, que muitos nem têm. Com um emprego modesto, que muitos nem têm nesse momento de crise. E assim vai, com a saúde, com a renda. É com o que Deus nos deu que a gente deve estar satisfeito. Que diferente das pregações atuais, não é verdade? Isso é diferente das pregações que são feitas hoje. Por quê? Eu arrisco-me a dizer que na maior parte das pregações do nosso tempo, das palestras que nós ouvimos, da visão de mundo contemporâneo, o lema é: não se contente com o que você já conseguiu. Corra por mais, alcance mais, vá mais longe. Olha, esse lema eu não considero que seja prejudicial, desde que sua felicidade não dependa do que você quer alcançar. Na maioria das vezes, Deus só concede as bênçãos que seus filhos estão almejando quando eles aprendem a ser felizes sem essa dádiva que eles tanto querem. O que eu quero dizer com isso? Esse bem, essa virtude, essa conquista poderia ocupar um lugar tão proeminente no coração dessas pessoas que afastariam elas de Jesus Cristo. Então, quando um filho de Deus quer muito alguma coisa, Deus às vezes deixa ele esperando, até ele falar assim, não, eu já aprendi a viver feliz só com Jesus. Aí não, então toma, se agora você vive feliz só com Jesus, Jesus é suficiente para você ser feliz, você está pronto para receber o que você sempre quis. Porque se você receber antes, isso aí vai ocupar o lugar de Jesus no seu coração. Porque a única coisa que preenche o coração do homem, que é do tamanho do buraco, é Jesus Cristo, é o amor de Deus.
nada pode preencher o coração do homem de maneira satisfatória, senão o Senhor Jesus. Na minha última mensagem no púlpito dessa igreja, quando eu falava sobre procurar o bom caminho, no domingo retrasado, perguntando pelas veredas antigas, lá no texto de Jeremias, de modo a encontrar descanso, como diz o texto, eu terminei dizendo que enquanto o mundo nos convida, vinde a mim, eu te darei compromissos, correria, pressa, tarefas, obrigações, boletos, folha de pagamento, responsabilidades, riquezas, bens, Jesus nos convida, vinde a mim, eu te darei descanso. Queridos, não tenham dúvidas que o coração, ou o segredo de um coração iluminado e uma mente limpa, é aprender a estar satisfeito com Deus e com o que Ele te dá hoje e agora. O curto momento de felicidade dessa vida dura que cada um de nós enfrenta, o curto momento de felicidade dessa vida dura que cada um de nós enfrenta, é estar satisfeito. Esse é o curto momento de felicidade. Quando você aprende a estar satisfeito. O que nos impede de ser feliz hoje é não ser grato a Deus pelo que você já tem, pelo que Ele já te deu. Falando sobre o que Deus nos dá, sobre ser gratos pelos que Deus nos dá, o próximo mês é um mês especial, né? Eu e a Fernanda completamos 10 anos de casados. No mesmo dia em que nós completamos 10 anos de casado, comemoramos também 1 ano da chegada da Maria Fernanda. Como os recursos, o momento, né, os recursos estão meio minguados, né? Chega, é natural de todas as famílias, todo mundo está vivendo isso, o reajuste das contas diante do aumento das coisas, chegada da Maria Fernanda, todo o impacto, né, que isso trouxe à nossa vida. Então, diante da limitação dos recursos, né, não dá para fazer uma festa, né? Então, eu e a Fernanda planejamos aí uma escapadinha, uma viagem rápida, só para dar uma arejada e para não passar em branco, para podermos ser gratos por isso, né? Mas a Fernanda, muito cuidadosa, e de uma maneira muito adequada, não há nada de mal no que ela fez, pelo contrário, ela chegou para mim ontem, né? Estamos planejando isso já há algum tempo, eu me planejei, né? Eu falei, bem, vamos fazer isso, né? Aí ela chegou para mim, Lucas, considerando o nosso momento, não é melhor a gente cancelar isso? Porque a gente vai viajar, mas tem as limitações, então a gente às vezes vai chegar lá e não vai poder fazer uma coisa, porque não dá e tal, por causa das limitações. Por que eu estou contando isso? Veja, o viajar não é o suficiente, a gente tem que viajar e com todos os recursos, quer dizer, tem gente que não pode nem viajar, mas isso é uma demonstração de cuidado, mas é uma demonstração do que é a nossa natureza, nada está bom para a gente. E se essa viagem é possível, não é por causa de recursos que a gente tem, mas é providência de Deus, é porque existem caminhos e meios, contatos que a gente tem, né, realidades que nos são colocadas, ou que por causa da providência de Deus, não é porque é recurso que a gente tem, é Deus que provê, né, mas a gente nunca está satisfeito. Tem pessoas que nunca viajaram, nunca saíram do lugar onde estão, mas a gente quer sempre mais, nada, e isso não deixa a gente ser feliz numa viagem. Isso não deixa a gente ser feliz no dia a dia da gente, porque nós estamos de olho no que a gente não tem. Mesmo que o que você tem seja muito mais do que o que você merece. E é isso que a gente tem que pensar, meus irmãos. É isso que a gente tem que pensar. Ter uma casa para morar não é o suficiente. A gente quer uma casa grande, bonita. Ter um emprego e a condição de pagar nossas contas não é suficiente. Queremos ganhar mais, queremos ter uma renda maior. Ter uma formação não é suficiente, porque queríamos ter uma outra carreira. E assim a gente vai vivendo uma vida infeliz, porque não praticamos o que está escrito nesse texto. E o que está escrito nesse texto é tão simples! Tão simples! Contentai-vos com o que tendes. Simples assim. Estar contente com o que Deus já te deu é ser rico, é ser próspero. Independente da sua renda, eu conheço muita gente, ou gente muito rica, que mora em uma casinha lá na roça,
E tem gente muito pobre que mora em mansão de 1.000 metros quadrados lá em Alphaville. Porque estar satisfeito é ter Deus como sua porção. Quem aprende isso está sempre satisfeito. Nada pode dar errado. Ou algum problema que acontece para essa pessoa não significa que algo... Isso não destrói a vida da pessoa. Porque ela está satisfeita com o que Deus dá. Ela confia no que Deus dá. As aflições não podem abalar, a doença não tira a paz. Podem colher uvas de espinheiro, podem colher figos de abrolho, porque eles podem tirar coisas boas do mal. É Paulo e Silas cantando na prisão com seus pés presos nos troncos. Porque eles aprenderam que o que nós temos em Deus, é maior do que qualquer coisa que a gente não tem na vida. O que nós temos em Deus é maior do que qualquer coisa que a gente não tenha na vida. Não busque a felicidade no dinheiro, não busque nos prazeres, nem mesmo nos amigos, nos estudos, não. Busque em ter um desejo em perfeita harmonia com os desejos de Deus. Alguns a essa altura estão doidos para me dizer assim, é fácil falar, né, pastor? É fácil falar, né? Afinal, como é que a gente pode ser contente num mundo como esse? E eu posso responder que você precisa mandar embora o seu orgulho e se ligar que você deveria ser grato em qualquer condição. Se as pessoas se ligassem que ninguém merece nada, que todos nós somos devedores da misericórdia de Deus a cada dia, misericórdias que se renovam a cada manhã, logo iam parar de ficar reclamando da vida. Você pode me falar das cruzes que você carrega, eu entendo. Você pode me falar das tentações, dos problemas que você vive, eu entendo. Você pode me falar que é impossível estar satisfeito passando pelo que você está passando, eu entendo. Mas eu digo que você faria melhor se você se lembrasse da sua ignorância. Porque você sabe o que é melhor para você, ou é Deus quem sabe? Você é mais sábia do que Ele? As coisas que você deseja podem arruinar a sua alma. As coisas que você tem perdido poderiam ter te envenenado. Lembre-se, lá na Bíblia, Raquel queria muito ter filhos, e teve e morreu. O Ló queria morar lá perto de Sodoma, e todos os seus bens foram queimados, ele ficou sem nada. Então cuidado, e faça essa pergunta, você sabe o que é melhor para você, ou Deus é quem sabe? Deixe essas reflexões descerem ao teu coração nessa manhã.